A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Alex Carte e estamos mais uma vez aqui neste canal para transmitir uma palavra de bênção, uma palavra de reflexão para a tua vida. Espero que esses poucos minutos que aqui meditaremos na palavra de Deus sirva de bênção e de elevio espiritual para todos os nossos ouvintes. O Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículos 1 ao 3, é o texto que eu quero meditar convosco nesta oportunidade. Diz o texto bíblico: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Querido ouvinte, nós estamos aqui diante de um texto bíblico aonde conta-se a passagem que após Jesus e os seus discípulos terem estado no templo e os discípulos mostrarem ao Senhor toda aquela formosura daquele belo templo que fora reformado pelo Herodes, Jesus ele diz aos discípulos: vocês estão vendo tudo isso daí, porém não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Diz o texto bíblico que depois eles saindo e estando já em outra localidade, os discípulos fazem 3 perguntas ao Senhor, porque certamente aquela palavra ficou intrigante nos ouvidos e no coração daquele grupo de discípulos. E eles fazem 3 perguntas, talvez sem ter a noção da profundidade daquelas perguntas. A primeira pergunta que eles fizeram seria: quando serão essas coisas? Jesus havia dito que tudo aquilo ali seria derrubado. E daí eles perguntam: Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pois bem, quando nós respondemos a primeira pergunta, quando serão essas coisas, que o templo seria destruído, é só nós reportarmos a história, porque ela conta que no ano 70 daquela era, da nossa era cristã, no ano 70 depois de Cristo, o general Tito, o general romano, adentra na cidade de Jerusalém, destrói tudo aquilo lá, inclusive o templo, que cumpre-se então a profecia de Jesus, quando ele diz que não ficaria pedra sobre pedra, que não seria derrubada. A segunda pergunta que os discípulos fazem é: que sinal haverá da tua vinda? E a terceira pergunta é do fim do mundo. Agora, quando nós pensamos na terceira pergunta do fim do mundo, nós temos que lembrar que isso se dará somente depois que todos os eventos escatológicos já tiverem se cumpridos. Dentre eles, o arrebatamento da igreja, grande tribulação, julgamento das nações, milênio, juízo final, estabelecimento do estado perfeito e eterno. Assim se dará então o fim do mundo. Mas o que eu quero pensar de forma muito sucinta, muito rápida, nesta oportunidade, é a respeito da segunda pergunta, que eu acho que é o tempo que nós estamos vivendo. E que sinal haverá da tua vinda? Jesus ele disse que o dia e a hora ninguém sabe. Todavia, Jesus ele deu algumas dicas, algumas indicações a respeito de quando estaria próximo a vinda do Filho do Homem, a sua própria vinda. Jesus ele fala a respeito do princípio de dores. E há quem diga que esse texto no original, ele dá a ideia de princípio de dores de parto. Ou seja, quanto mais próximo a mulher está para dar à luz ao seu filho, mais contrações, mais dores ela sente, até que chega um momento que ela não aguenta e ela dá à luz à sua criança. E quando Jesus está falando que nós estamos vivendo no princípio das dores, Jesus está dando justamente essa ideia
de quanto mais próximo, de quanto mais acentuado estiver esses acontecimentos, esses sinais, mais próxima está a vinda de Jesus, ou seja, o arrebatamento da igreja. Todas as vezes, então, que nós vemos nos noticiários alguns desastres naturais, de tsunami, ciclones, furacões, enchentes e tantas outras atrocidades, nós assustamos, na verdade, como seres humanos, mas tudo isso é indicativo de que Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Então, querido ouvinte, tudo isso, fome, guerra, tempestades, furacões, terremotos, tudo isso são indicadores. E quanto mais acentuados eles estão, mais próximo, diz a Bíblia, que nós estamos do arrebatamento da igreja. Um outro indicador é a falta de amor. Nós estamos vivendo num período onde o amor tem acabado. E a Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, diz uma versão, iria se esfriar. A falta de amor, muitas vezes, nós ficamos tão impressionados, tão perplexos, mas isso também é o arauto dizendo que Jesus está voltando. Um outro indicador da vinda de Jesus é justamente o estado espiritual da igreja. Quando você pensa lá na parábola das 10 virgens, você vê 5 loucas e 5 prudentes. Mas só que o esposo, ele demora a voltar. E todas adormecem. As 5 loucas e as 5 prudentes também. Mas só que vem o arauto perto da meia-noite e grita, aí vem o esposo. Todas acordam. O diferencial ali é o azeite de reserva, que um grupo tinha e outro não. Mas só que, próximo à vinda do Senhor Jesus, a Bíblia indica que haverá um esfriamento muito grande na vida até mesmo daqueles que servem a Deus. Aonde nós estamos vivendo uma geração que ora muito pouco, uma geração que estuda a Bíblia muito pouca, uma geração que muitas vezes está misturada com o mundanismo e nós não sabemos quem está servindo a Deus ou quem não está servindo. Então, são indicadores da natureza, são indicadores na área espiritual, que é a mornidão espiritual, que fala que Jesus está próximo a voltar. Mas eu tenho certeza, porque a Bíblia diz lá na parábola das virgens que, próximo à meia-noite, o arauto saiu dizendo, aí vem o esposo, e todas se despertaram do sono. Eu tenho certeza então que, antes do arrebatamento da igreja, Jesus está usando arautos pelo poder da palavra, pelo poder da mensagem, pelos dons espirituais, até mesmo como falamos pelos fenômenos da natureza, dizendo que Jesus está voltando. Então é hora de despertarmos do sono. Não é hora mais de ficarmos cocheando entre dois pensamentos, mas é hora de despertar do sono, porque Jesus está voltando. Em que tempo nós estamos vivendo? Em que tempo nós estamos no fim? Nós estamos no tempo que é chamado princípio de dores, que são esses princípios que antecedem o arrebatamento da igreja. Todas as profecias indicam que Jesus está voltando. Até mesmo, repito, essa frieza espiritual, aonde se prega muita coisa, muita prosperidade, muitas mensagens de âmbito material, mensagens antropocêntricas, colocando o homem no centro, a ponto de nós quase não ouvirmos mais mensagens que falam do arrebatamento. Mas só que tudo isso indica que Jesus está voltando. A que tempo estamos do fim? Estamos a pouquíssimos minutos da meia-noite, que indica que Jesus está voltando. Se Jesus voltar agora, queira o Senhor que você e eu subamos para o encontro do Senhor nas nuvens. Não é hora mais de ficarmos cocheando entre dois pensamentos. É hora de despertar do sono, porque a noite é passada e o dia já é chegado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. A que tempo estamos do fim? No tempo do arrebatamento
da igreja. Deus te abençoe, em o nome de Jesus.